todos, tudo bem? Hoje a gente vai ver função, tá? Função do primeiro grau. O que é uma função? A função é uma relação que relaciona duas variáveis, onde uma depende da outra, tá? Eu tenho um valor que depende do outro. Então, por exemplo, quando a gente vê em física, velocidade em função do tempo, né? Qual é a minha velocidade em função do tempo, quando a gente fala isso? Ou quanto que eu andei em determinado tempo. Então, tudo isso tem ideia de função, tá bom? E aí, quando a gente fala de função, a gente tem três tipos de funções. A primeira função é a função afim, tá? O que é a função afim? É uma função do tipo f de x igual a ax. O que é esse f de x? O que é a? O que é x? O a gente chama de coeficiente angular. O x é a minha variável independente e o f de x é a mesma coisa que eu falar y, né? Que a gente tem mais uso de falar. Então, eu posso falar f de x é igual a x ou y é igual a x. E aí, quando eu faço isso, vamos ver um exemplo aqui. Se eu falar assim, f de x é igual a 3x. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma tabela. Como o x é a minha variável livre, né, independente, digamos assim, eu posso colocar qualquer valor. Então, vamos supor que eu coloquei 2. Se eu colocar x igual a 2, eu vou pegar essa função e vou substituir. Vai ficar 3 vezes 2, que dá 6. Se eu quiser que o x seja 4, vai ficar 3 vezes 4, que é igual a 12. E aí, quando eu for marcar esses pontos no plano cartesiano, lembrando que o plano cartesiano é x por y, né? Eu vou botar, quando x é 2, meu y é 6. Vou lá e marco esse ponto. Quando meu x é 4, meu y é 12. Aí eu marco esse ponto aqui. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou juntar esses pontos. Que a gente fala, traçar a reta que passa por esses pontos. Certo? Então, a reta que passa por esses pontos aqui é uma função do primeiro grau, uma função afim, tá bom? Vamos ver um outro exemplo em que eu tenha valores negativos. Por exemplo, eu digo assim, f de x é igual a menos 2x. Então, eu vou fazer minha tabela de novo, x e y. Você pode colocar qualquer valor para x, tá? Vamos supor que o x seja 1. Então, vai ficar menos 2 vezes 1, menos 2. Se o x for 2, menos 2 vezes 2, menos 4. Então, você vai lá montar plano cartesiano, x por y. Não é isso? E vai marcar os pontos. Quando o x é 1, y menos 2. Quando o x é 2, meu y é menos 4. Aí vou ligar esses pontos aqui para traçar a reta. Tá? Qual é a diferença da primeira função afim que eu fiz e a segunda? Uma tá subindo a serra, né? Subiu a serra e a outra desceu a serra, desceu ladeira abaixo. E, além disso, o que mais que a gente pode perceber? Que no primeiro exemplo, o meu valor de A é 3. No meu segundo exemplo, o valor de A é menos 2. Então, é isso que vai me dizer se a função vai subir serra ou descer serra. Ou seja, se ela vai ser crescente ou decrescente. Então, no primeiro caso, como A é igual a 3 é positivo, então ela vai ser crescente. No segundo caso, como A é negativo, ela é decrescente. Tá? Então, já é a primeira informação que a gente tem. O valor de A, que a gente chama de coeficiente angular, ele me diz se a função é crescente ou decrescente. Tá bom? Essa é a primeira informação. Aí, a gente tem o outro tipo de função do primeiro grau, que é a função linear. Qual é a diferença? Ela continua sendo uma função do primeiro grau,
Só que agora ela é do tipo AX mais B. Ou seja, ela tem uma informação a mais aqui. E essa informação a mais me traz também uma característica dessa função. Então vamos pegar um exemplo aqui. F de x é igual a 2x mais 4. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar valores para x e vou colocar valores para y, tá bom? Vou colocar de propósito x igual a 0. Se o x for igual a 0, meu y vai ser o quê? 2 vezes 0 mais 4, que vai dar 4. E se o meu x for 2, eu vou ficar com 2 vezes 2 mais 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. Então, vamos lá marcar esses pontos aqui na reta. Então, ó, quando x é 0 e y é 4, então eu vou marcar no eixo do y. Então, tá aqui, 4. Quando x é 2, o meu y já é 8. Então, vou lá e marquei. E agora eu vou traçar a reta, não é isso? Repara o seguinte, o meu A aqui vale 2, não é isso? E o meu B vale 4. E esse B está exatamente marcado aonde? No eixo Y, que é o eixo das ordenadas. E esse B aqui a gente chama de coeficiente linear. E ele me dá exatamente onde a reta, onde a função vai passar no eixo Y, tá bom? Então, vamos ver outro exemplo aqui. F de x é igual a menos 2x mais 4. Vou fazer a mesma coisa. X, y. Então, se o x for 0, vai ficar menos 2 vezes 0 mais 4, que dá 4. Se o x for, vamos botar um negativo aqui, menos 3. Menos 2 vezes menos 3 mais 4. Vamos marcar esses pontos aqui na reta. x0, y4, tá aqui. E o outro, x menos 3. Espera aí. Que dá menos 2, né? Menos 6 mais 4. Y igual a menos 2. Aí vou marcar os pontos, né? Vou interligar eles. Repara o seguinte, o valor de B é 4 e eu passei de novo no eixo Y igual a 4, né? E o meu A é negativo, ela é decrescente. Então, só de olhar para uma função do primeiro grau, eu já consigo ver, sem fazer conta nenhuma, pelo valor de A, se ela é crescente ou decrescente, e pelo valor de B, eu sei onde ela corta o eixo Y, tá bom? Vamos pegar aqui mais um exemplo de função linear. Por exemplo, 2x menos 10. Então, vai ficar... Quem é o meu A, meu coeficiente angular? 2. E quem é meu coeficiente linear? Menos 10. Sem eu fazer conta, eu já sei que essa função é crescente, porque o A é positivo. E eu sei que ela vai passar no menos 10. Então, já vou marcar lá no menos 10 aqui, no meu eixo. E eu só vou ter que fazer um valor para x, mais um, porque 2 pontos determinam uma reta. E uma função do primeiro grau é determinada por uma reta. Então, vamos botar assim, sei lá, 2x igual a 2. 2 vezes 2, menos 10. 2 vezes 2, 4, menos 10, menos 6. Então, quando x é 2, meu y é menos 6. Vou juntar esses dois pontos aqui. Peraí.